Pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo a respeito dos crimes contra a honra, é chegada a hora de nós estudarmos a injúria. Estudarmos agora sistematicamente. Já mencionamos, já tivemos uma visão geral e panorâmica de todos esses crimes nas videoaulas anteriores. Mas agora vamos nos aprofundar no estudo desse artigo 140 que trata da injúria. O artigo diz, tipo penal, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, também crime menor potencial ofensivo, é a menor das penas, na forma simples, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, eu já tinha dito a vocês, injuriar alguém é atribuir a esse alguém uma qualidade depreciativa, é um xingamento. Mas, olha os elementos normativos do tipo, é injuriar alguém ofendendo-lhe o quê? A dignidade ou o decoro. A dignidade são os atributos morais da pessoa e o decoro são os dotes intelectuais ou físicos. Então, qualquer qualidade que vá atingir algum atributo moral ou algum dote intelectual ou físico atinge a dignidade ou o decoro. Então, qualquer xingamento vai entrar aqui. Mais uma vez, é necessário, trata-se de um crime formal, não é preciso a obtenção do resultado naturalístico, de fato. Não é preciso, portanto, que a pessoa se sinta efetivamente ofendida para que o crime se consume. Mas na prática vai ser preciso sim, porque o crime, via de regra, vai ser de ação penal privada, se procede mediante queixa-crime, então precisa a pessoa oferecer a queixa-crime, né? E mais, como aqui a honra tutelada é honra subjetiva, a gente vai ter que o crime se consuma quando a ofensa é dirigida pelo ofensor que pratica a injúria contra a vítima. Não se precisa chegar ao conhecimento de um terceiro, porque aqui não é honra objetiva, é a honra subjetiva que está sendo tutelada. Então, o crime se consuma quando a vítima toma conhecimento das ofensas. Não precisa que chegue a um terceiro. Aqui também não se admite a exceção da verdade, a exceptio veritatis, a demonstratio veri, ou a exceção da verdade. E a gente tem uma forma bem mais ampla, né? Então, a exigência da calúnia é a imputação de um fato definido como crime, imputação falsa de um fato definido como crime a alguém. Bem exigente. Na difamação, basta um fato ofensivo, menos exigente. E na injúria não precisa de fato nenhum. E nem precisa que se chegue ao conhecimento de uma terceira pessoa. Basta uma qualidade depreciativa, uma ofensa genérica, para a gente ter aqui uma injúria. Então, a gente vai ter uma gradação de exigência para a configuração desses tipos penais. Mas na injúria, assim como na calúnia e assim como na difamação, se exige aquele dolo específico, aquele elemento subjetivo especial do tipo. Na injúria, o animus injuriandi. Na difamação, o animus difamandi. E na calúnia, o animus caluniandi. Então, tem que haver também na injúria essa intenção de injuriar, essa intenção de ofender a dignidade ou o decoro da pessoa, de atribuir-lhe para ofender a honra uma qualidade negativa, depreciativa. Eu queria só lembrar a vocês, fiz essa observação aqui, dessa figura que é o revenge porn. É a chamada pornografia de revanche ou pornografia de vingança. Já há muitos estudos, há muito tempo sobre isso nos Estados Unidos e mais recentemente a gente vem discutindo no Brasil e tivemos uma alteração legislativa importante em 2018 na Lei 3.718. Lei 3.718 de 2018, que passou a tipificar essa figura da pornografia de revanche, do revenge porn, no artigo 218C do Código Penal. Antes dessa lei de 2018, a gente tinha que a pornografia de vingança, a pornografia de revanche, estaria inserida na injúria. Agora não, temos uma previsão específica que vem para acompanhar a evolução, sobretudo tecnológica, virtual, da nossa sociedade. Então, o artigo 218C ele trata justamente da divulgação de cenas de estupro. Ele fala de cenas de estupro de vulnerável. De estupro de vulnerável não cabe nem aqui no Código Penal, vai lá para o ECA, para o artigo 241 e seguintes da Lei 8069 de 1990, que é o ECA. Mas a divulgação dessas cenas, ou o final do artigo fala da divulgação de cenas de nudez ou cenas de sexo, cenas íntimas, sem autorização da vítima. A divulgação do nude, por exemplo.
sem autorização da vítima. Vai ser esse crime do artigo 218-C. Aí no parágrafo 1º a gente tem causas de aumento de pena. E a primeira delas é essa causa de aumento de pena que incide para o agente que faz a divulgação da cena de sexo, de nudez não autorizada pela vítima, justamente para se vingar. É esse alguém que teve uma relação íntima de afeto com essa vítima e faz a divulgação da pornografia, da nudez, para se vingar. Isso é muito comum entre um homem e uma mulher. Então o camarada namorava com a menina, acaba o namoro e ele, para se vingar dela, vaza os nudes ou alguma cena íntima dela com ele ou com quem quer que seja. E ele faz isso para se vingar daquele término do relacionamento ou então de uma traição. É muito comum nessa lógica, inclusive, do homem contra a mulher, porque normalmente o nude, a cena de nudez envolvendo homens, via de regra, ela é entendida até como algo positivo, né? O cara é o garanhão. A mulher não. A mulher é a safada, a puta. Então, dentro da nossa sociedade machista e patriarcal, ainda temos essa revitimização e esse lugar reforçado de vítima para a mulher nesse tipo de situação aqui. Mas é claro, pode ser vítima da pornografia de revanche, homens ou mulheres. Aí só para ler o tipo penal para vocês, ele é bem recente, está lá no artigo 218-C. No 218-C é bem comprido, né? Mas o que nos interessa mais na prática é essa situação de divulgar por qualquer meio de comunicação. Pode ser publicar, divulgar, mas também a divulgação de qualquer meio de comunicação de massa, telemático, informático, né, as redes sociais, o WhatsApp, sem o consentimento da vítima, a cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena de reclusão de 1 a 5 anos. Crime de médio potencial ofensivo. Aí olha o aumento de pena no parágrafo 1º do 218-C. A pena é aumentada de 1/3 ou 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. É tipicamente o caso da pornografia de vingança ou pornografia de revanche. Bem interessante isso aqui pra gente, e com o advento dessa lei 13.718, a gente não mais vai trazer a injúria para esses casos, vai trazer o tipo específico, tem uma pena maior e inclusive aqui uma causa de aumento de pena. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês a respeito da injúria é das variações linguísticas. Os linguistas trabalham nisso, né? Essas chamadas variações diatópicas, né? Ligadas ao espaço, variações diastráticas ligadas às diferenças socioculturais, ou as variações diafásicas ligadas às diferentes expressões, elas podem trazer situações muito diversas, porque uma palavra em determinado contexto pode ser uma injúria, em outro contexto não. Então a gente pode pensar em injúrias absolutas, xingamentos que em qualquer situação seriam uma injúria, seriam um xingamento, e na injúria relativa. Porque se a gente pensar até nessa variação diatópica aqui, né? Diatópica ligada ao espaço, tem muitos países de língua portuguesa, em Portugal se chama as mulheres, as moças, de rapariga como um substantivo comum. Você está chamando de uma moça, uma mulher. No Brasil, rapariga tem uma outra conotação, é uma conotação que ofende de fato a dignidade, né? O atributo moral dessa mulher. Também nas variações socioculturais, em determinados meios, as pessoas se tratam com palavras de baixo calão, e isso é entendido até como uma demonstração de parceria, de afetividade. Da mesma forma, a expressão. Você diz, por exemplo, para alguém, tu é foda, pode significar coisas diferentes a depender da expressividade. O tu é foda, às vezes, significa um elogio. Esse cara é foda mesmo, ele é muito bom. Ou tu é foda pode ser um xingamento, pode ser uma injúria. Então, essas variações linguísticas vão precisar ser ponderadas, aquilatadas, para percebermos se estamos diante de um crime ou não, né? E isso tem muita ligação também com aquele elemento constitutivo do tipo penal, o elemento subjetivo especial do tipo, dolo específico, que é o animus injuriandi, né? O animus injuriandi, a intenção de injuriar, de ofender a dignidade do decoro, tem que estar presente. Não basta querer expressar aquele xingamento, aquela qualidade negativa, tem que se fazer isso com a intenção específica de injuriar. E aí a gente tem no parágrafo 1º situações de perdão judicial.
Perdão judicial, parágrafo 1º do 140. O juiz pode deixar de aplicar a pena, se fala pode deixar de aplicar a pena, mas na verdade isso é manutenção do status de libertatis, então é direito subjetivo do acusado. Se tiverem presentes as situações, o juiz vai ter que conceder o perdão judicial. Não trata-se de uma faculdade para o seu bel prazer e seu arbítrio decidir. Quando presentes as circunstâncias autorizadoras, o perdão judicial deve ser concedido. E quais são essas circunstâncias autorizadoras? Inciso 1º do parágrafo 1º, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então a pessoa que é ofendida, a pessoa que foi injuriada, ela tinha provocado. Então quando ela provoca de forma reprovável e a pessoa provocada responde injuriando, essa pessoa provocada vai ter o perdão judicial. Ela praticou de fato a injúria, mas vai ter o perdão judicial porque foi provocada. Então, na provocação, o perdão judicial vai aproveitar a uma pessoa que foi a pessoa provocada que acabou injuriando. E no inciso 2 a gente tem a possibilidade do perdão judicial no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Aí, nesse caso, o perdão judicial aproveita ambos. Então, assim, Tício vira para Mévio e diz assim, tu é um corno safado. Aí Mévio responde a Tício dizendo, corno é tu, cabra safado, nojento. Você teve uma injúria que foi respondida com outra. Retorção imediata, o perdão judicial aqui aproveita ambos. O direito penal não admite a compensação de culpas, de fato, mas nessa situação específica, a retorção imediata vai possibilitar o perdão judicial para os dois, embora os dois tenham cometido aqui a injúria. Pois muito bem. Temos o parágrafo 2º que fala da qualificadora. Nos próximos parágrafos, a injúria na forma simples está lá. Injuriar alguém ofendendo a dignidade e o decoro, a detenção é de 1 a 6 meses. No parágrafo 1º a gente tem a possibilidade de perdão judicial para provocação ou para retorção imediata. Aí nos próximos parágrafos a gente tem as injúrias qualificadas. No parágrafo 2º a injúria real. É a injúria qualificada pela violência. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, a gente tem uma pena de detenção maior, de 3 meses a 1 ano, e multa além da pena correspondente à violência. Então, por exemplo, o caso em que alguém à força corta o cabelo de outro. A gente pode pensar aqui na lesão corporal e na injúria real. Ou na situação em que alguém dá um tapa no rosto de outro para humilhar. Esse tapa que humilha. Então aqui o tapa pode ser uma lesão corporal se ele deixa alguma marca, algum hematoma. Quando fica só o eritrema, só a vermelhidão, a gente vai estar nas vias de fato. As vias de fato, que são contravenções, é uma contravenção penal, as vias de fato ficam absorvidas pela injúria real. A lesão corporal não. Se eu dou um tapa que deixa um hematoma, eu vou ter a lesão corporal leve e vou ter a injúria real. Para a maioria da doutrina, em concurso material, os bens jurídicos são diferentes. Mas me parece, parte da doutrina concorda com esse entendimento, que o melhor entendimento é pensar no concurso formal. Agora, concurso formal impróprio ou imperfeito, aquele que se aplica quando há desígnios autônomos e que traz a soma das penas, que traz o cúmulo material, que é a mesma consequência do concurso material. Mas a pessoa que dá um tapa no outro, dá um tapa na cara da outra pessoa, com a intenção de humilhar. Então ele quis bater, ele quis lesionar e quis também humilhar. Então aqui a gente tem desígnios autônomos e tem 2 crimes. O crime de lesão leve, se deixou a marca, e o crime de injúria real. É em concurso formal porque teve um ato só. Mas como há desígnios autônomos, a gente vai somar a pena dos 2 crimes, que são iguais, inclusive, de 3 meses a 1 ano na injúria real e na lesão corporal leve. Por fim, nós temos a injúria racial. A injúria racial, que é a injúria qualificada pelo preconceito. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a gente vai ter uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Perceba que aqui é a única forma da injúria e dos crimes contra a honra, porque a gente vai ver no próximo artigo as majorantes, as causas de aumento de pena. Aí com causa de aumento de pena, a calúnia, por exemplo, deixa de ser crime de menor potencial ofensivo.
porque a gente suplanta o limite máximo dos 2 anos na pena máxima, no máximo em abstrato da pena. Mas a injúria tem uma forma prevista, que é a forma qualificada do parágrafo 3º, a injúria real, a injúria qualificada pelo preconceito, em que o crime já não é de menor potencial ofensivo, porque a pena prevista é de 1 a 3 anos. Reclusão de 1 a 3 anos. É um crime de médio potencial ofensivo. Permite só a suspensão condicional do processo aqui. E aí é aquela injúria que consiste na utilização do elemento referente à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Vê que algumas figuras são muito semelhantes, né? Raça e etnia são conceitos, por exemplo, muito semelhantes. Já foi raça um conceito biológico, né? Mas hoje em dia é um conceito social mesmo. Biologicamente não existem raças, todos os seres humanos são da mesma raça, biologicamente, mas socioantropologicamente a raça é um conceito importante, diz respeito às diferenças fenotípicas percebidas socialmente, e essas diferenças geram mudanças de tratamento e tem uma relevância muito grande, sobretudo se a gente remonta a história, notadamente aqui falando do Brasil. A gente é um país que durante séculos conviveu com a escravidão, com a escravização, melhor dizendo, porque não se trata de um dado de realidade, se trata de um processo, de uma construção social, que é a escravização, o sequestro de pessoas negras em África, que foram trazidas ao Brasil para serem escravizadas. Isso durou séculos e isso deixou marcas profundas na nossa sociedade, na maneira como as pessoas são percebidas, na maneira como as pessoas negras, especificamente, são percebidas e tratadas, e nos dados de realidade socioeconômica que isso gerou e que permanecem até hoje. Daí porque se traz uma punição mais severa para essa injúria quando ela utiliza o elemento referente à raça e à cor. A etnia já não diz respeito propriamente a essas diferenças fenotípicas percebidas. A etnia diz respeito a diferenças culturais, a procedência étnico-cultural. Então, em África, os negros escravizados, as negras e negros escravizados e trazidos ao Brasil, e é importante falar negros e negras porque as negras foram ainda mais vitimizadas do que os negros no processo de escravização, porque além do sequestro e dos trabalhos forçados na escravização, ainda tinham os estupros sistemáticos, né? Mas essas pessoas que são tratadas pelo senso comum como pertencentes a uma só etnia, como se a África fosse uma só coisa, na verdade elas tinham muitas procedências étnicas, né? O que hoje são muitos países divididos de forma artificial pela Europa, eram muitos povos diferentes, e até dentro de um que é hoje um país só, existiam muitas etnias diferentes. E mesmo as pessoas europeias que vieram para cá, tinham muitas etnias diferentes. Só que essas etnias são guardadas, né? Essas referências. Se você chega lá no sul do Brasil, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, as pessoas sabem a sua procedência étnica. Às vezes vieram da imigração alemã, mas se dizem da Bavária, ou dessa ou aquela região da Alemanha, ou da Itália, da Sicília, ou do Norte, enfim, guarda-se a procedência étnica. Infelizmente os negros não guardam essa procedência étnica por causa desse epistemicídio mesmo, esse apagamento que houve da história, da ascendência do povo negro no nosso país. Não por outra razão temos esse agravamento aqui da pena no caso da injúria qualificada pelo preconceito de raça e de cor, mas não só esse, também o de etnia, o de religião, que às vezes vem muito casado também com essa lógica do racismo, né? As religiões mais atacadas no nosso país, não se enganem, são as religiões de matriz africana, né? O candomblé, a umbanda. Também a origem nacional, a origem, até a ideia de xenofobia, né? O preconceito contra o nordestino, injuriar um nordestino, cabeça chata, coisa e tal, cabeção, cabeça de cearense, a gente estaria aqui dentro do parágrafo 3º da injúria qualificada pelo preconceito, pela origem dessa pessoa, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Isso já entra mais recentemente, depois do Estatuto do Idoso. Algo que eu queria chamar a atenção para vocês é que aqui a gente está falando da injúria racial.
A injúria qualificada pelo preconceito. Mas a gente tem uma forma muito semelhante que está numa lei específica, que é a Lei 7.716 de 1989, a Lei de Racismo do Brasil. Ela tem 20 artigos aqui pra gente, 22 artigos, para dizer a verdade, e ela trata sobre muitos crimes, né? Normalmente crimes relacionados à obstaculização de entrada em estabelecimentos comerciais, aberto ao público, estabelecimentos escolares, diz respeito a maior parte dos crimes a esse tipo de obstaculização, de impedimento de acesso. Mas o artigo 20 é o mais emblemático, é o mais conhecido, que é o crime de induzir, né, a discriminação, né? O artigo 20 fala de praticar, artigo 20 da Lei 7.716, artigo 20 da Lei 7.716 de 89, a Lei de Racismo. É praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Agora, no parágrafo 2º, a gente tem que, se qualquer desses crimes aqui é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena já sobe para 2 a 5 anos, uma forma qualificada desse crime do artigo 20. Então, veja, a diferença, então, isso gerava muita polêmica, porque a lei de racismo, a gente sabe, a gente estudou, né? Quais são os crimes imprescritíveis? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São os únicos crimes imprescritíveis no Brasil. Então, os crimes da lei de racismo, da lei 7.716 de 1989, eles são imprescritíveis. Então, esse artigo 20, a incitação, a prática, a incitação da discriminação contra a raça, cor, etnia, a religião ou procedência nacional é imprescritível. E a injúria racial era entendida como não sendo imprescritível, mas mais recentemente o STJ passou a considerar também a injúria racial, por ser decorrente do racismo, como imprescritível. Mas a diferença básica entre a injúria racial e o racismo vai ser que a injúria racial é atribuir a característica ofensiva, depreciativa à pessoa, é chamar de negro sujo, de macaco, ou atirar banana, como já teve até jogadores da gente, Daniel Alves, na Europa, sofreu esse tipo de injúria racial. Então ali é injúria racial, porque é tudo contra essa pessoa determinada. A manifestação ofensiva contra essa pessoa determinada. No racismo, a gente tem essa incitação ao preconceito, essa prática da discriminação mais genérica. Então, quando você, por exemplo, não deixa uma empregada doméstica negra, ou só uma pessoa negra, porque às vezes o empregado vai usar o elevador de serviço mesmo, mas às vezes uma pessoa negra vai ser tratada como se empregado doméstico fosse e não pode entrar no elevador social. Entra um negro no prédio, isso é muito comum, felizmente acontece muito. Chega lá no saguão, o porteiro manda se dirigir ao elevador de serviço. Aí é racismo, não é injúria racial, né? Ou então uma publicação que fale sobre a superioridade da raça branca, como os negros sujaram a raça, ou qualquer coisa maluquice dessas que vale, maluquice racista, violenta dessas. Isso é tudo racismo, não é injúria racial. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção das senhoras e dos senhores, que é recentíssima, é o julgamento de 13 de junho. 13 de junho de 2019, ano passado. No dia 13 de junho de 2019, tivemos o julgamento da ADO, da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, número 26, e do MI, do mandado de injunção 4733. Foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal que criminalizou a homofobia. E o que foi que se fez nessas duas ações? Essas ações vêm justamente para contestar, né, tanto a direta de inconstitucionalidade por omissão quanto o mandado de injunção, vem para contestar a mora legislativa. Há um comando constitucional de que o legislador criminalize o racismo e todas essas discriminações ligadas à raça, à cor, à etnia, à religião, à procedência étnico-nacional, ao sexo.
a identidade sexual, de gênero, enfim, todos esses tipos de discriminação. Mas o legislador ficou em mora quanto a isso, e o Supremo entendeu que até que o legislador se pronuncie a esse respeito, a homotransfobia, a LGBTfobia, ou por alguns chamados simplesmente de homofobia, vai estar aqui na lei de racismo. Então, aqui estamos falando da discriminação referente à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, mas também a discriminação referente à identidade de gênero, que atinge as pessoas transgêneros, transexuais, identidade de gênero e orientação sexual, que atinge as pessoas homossexuais, né, gays e lésbicas. Então aqui nós estamos alargando, o Supremo alargou o conceito de racismo, esse conceito que coloca em questão uma assimetria de poder, pensado sempre a partir dessas diferenças fenotípicas percebíveis, mas que foi alargado pelo Supremo também para compreender essas outras assimetrias aqui de poder, especificamente no que tange a identidade de gênero e orientação sexual. Portanto, a homotransfobia, a LGBTfobia passou a ser entendida como racismo, passou a ser crime também dentro da tipificação da Lei 7.716 de 89. E aí cabe também a gente pensar de igual maneira na injúria racial. Na injúria racial, caberíamos pensar aqui também na orientação sexual e identidade de gênero, muito embora o Supremo tenha feito referência específica à lei de racismo, a 7.716. Mas essa lei é ainda mais gravosa, os crimes são ainda mais gravosos, com penas mais altas do que o da injúria racial. Normalmente se aplica a injúria racial no Brasil, até em casos que deveriam talvez ser de racismo, porque a injúria racial costuma ser menos severa. Até muito pouco tempo se considerava também que era prescritível. Agora que o STJ mais recentemente passou a considerar que são imprescritíveis também os crimes de injúria racial, porque decorrentes do racismo. E o racismo é ele em si imprescritível no nosso país. Bom, pessoal, eu continuo agora falando a respeito das disposições comuns dos crimes contra a honra. Mas farei isso na nossa próxima videoaula para que não nos alonguemos tanto num vídeo só.